Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Leandro Barros. Venho trazer mais uma mensagem para vocês. Peço para que se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. Os que já são possam ativar o sininho das notificações para receberem uma nova mensagem e também deixar o seu like para que o YouTube possa priorizar o canal. A mensagem que trago hoje aos irmãos vai mudar totalmente a opinião de muitos de vocês acerca do mau procedimento que seus cônjuges vêm tomando desde que começaram a negligenciar o casamento, a repudiar, ignorar e a proceder de forma que causa grande decepção. Definitivamente, tenho aprendido que Deus não age dentro de padrões humanos e que o homem acha que sabe mais de Deus do que realmente sabe. Hoje vamos aprender que não devemos julgar a pessoa que nos traiu, enganou, abandonou, ou seja qual foi o motivo da separação. Deus pode, através do erro, cumprir os seus propósitos? Ele pode estar conduzindo alguém que se diz seu servo, mas que faz tudo ao contrário do que a sua palavra manda? Difícil acreditar nisso, não é mesmo, meus irmãos? Quem dirá entender? A mensagem que trago hoje foi uma revelação linda que recebi do Senhor através da palavra, que foi pregada na escola dominical em minha igreja no domingo anterior à postagem desta mensagem. Eu ia ouvindo o pregador, o que ele falava sobre a nossa natureza pecaminosa e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo ia me revelando acerca dos cônjuges que se foram deixando um rastro de destruição, tristeza e morte. Eu coloquei o tema desta mensagem de hoje como a depravação do cônjuge e o propósito de Deus. O homem não sabe nada de Deus, nada mesmo. E quando começa a achar que sabe algo sobre ele, Deus vai lá e muda o seu agir para confundi-lo. Confundir não no sentido de enganá-lo, pois Deus não é Deus de confusão, mas no sentido de limitar o entendimento do homem, pois Deus sabe como somos vaidosos e não sabemos lidar com a sabedoria que Ele nos dá, pois ao invés de usá-la em prol dos propósitos dele, que seria o que Ele deseja, usamos em prol de nós mesmos, e não para honrar ao Senhor, dono de toda a sabedoria e existência. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, e usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus, não é filosofia barata e nem poesia. É poder de Deus mesmo. Como pode alguém que vive a vida como quer ser salvo por Deus e ainda ser tido como referência? Alguém que foi escolhido por Deus, ensinado para servi-lo, capacitado para fazer a sua obra, instruído para fazer os seus propósitos se cumprirem, e mesmo assim negligenciar a palavra do Senhor. Hoje vamos analisar a vida de Sansão, um dos juízes de Israel. A mensagem ficou um pouco extensa, mas peço para que os irmãos tenham paciência de irem até o final, pois ela será reveladora, um verdadeiro divisor de águas entre a dúvida e a certeza do agir de Deus em qualquer situação do seu vale. A versão que estarei lendo será a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e os textos bíblicos que usarei se encontram em Juízes 13, de 1 a 24, mas eu não lerei
todos os versículos, e também Hebreus 11, versículo 32. Vamos a Juízes 13, versículos de 1 a 24, que diz: Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos do filisteu. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia de seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ó meu Deus, peço que mande de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então Manoá disse: Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nenhum vinho, nem cerveja, e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Então disse a mulher: Nós vamos morrer, porque vimos Deus. Porém ela respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Agora vamos ler a palavra lá em Hebreus 11, 32, que fala sobre os heróis da fé. Diz assim a palavra do Senhor: O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Até aí, meus irmãos. Definitivamente, ao lermos a história de Sansão, não vamos ver ele fazendo nada correto, a não ser que fez quando era criança, porque depois de adulto vamos nos deparar com uma pessoa totalmente depravada e que fazia tudo o que desagrada ao Senhor. Sansão não foi chamado por Deus dentro do ventre de sua mãe, meus irmãos. Não. Na verdade, ele não foi chamado. Ele foi enviado por Deus, igual a Jesus. Diferente de Samuel, que foi fruto da insistência de sua mãe, que de tanto orar, chorar, sofrer por ser estéril, o Senhor abriu a sua madre e a fez gerar um menino que foi consagrado por ela a servir ao Senhor no templo. E assim Deus usou Samuel. Não, meus irmãos, a mãe de Sansão não pediu nada para Deus. Bem, pelo menos as Escrituras não relatam o seu pedido, assim como relata o de Ana. Na verdade, nem mostra se ela tinha desejo de ser mãe. Nem a vimos ficar tão alegre com esta notícia de estar grávida que glorificou o nome do Senhor. Sansão nasceu do querer de Deus, de sua exclusiva vontade. Não vi Deus perguntando se ela queria ter filhos ou não. Isso nos mostra, mais uma vez, que quando Deus quer executar seus propósitos, não existe livre-arbítrio para o homem.
Eu não creio em livre-arbítrio. Bem, pelo menos Deus não me deu isso. Porque senão, com certeza eu estaria atrás de outra mulher, se tivesse esse direito. Aí os argumentadores já vão dizer, né? Porque eles sempre vêm. Mas se você quiser, você pode arrumar outra mulher, que Deus não vai interferir em sua escolha. Ah, não vai não? Então vou aproveitar e vou sair da igreja também. Vou parar de buscar o Senhor, pois se Ele não vai interferir, então não vai dar em nada de errado. A minha vida vai ser só felicidade. Tá bom. Toma uma livre escolha aí que você vai ver Ele te atrapalhando e fazendo você ter uma única opção para a sua vida, que é correr para Ele e voltar a buscá-lo. Mas hoje não vim falar de nós, vim falar dos cônjuges que estão aprontando todas por aí e o que Deus tem a ver com isso. Voltemos aos propósitos do Senhor. Deus não dará opção para você decidir se quer ajudá-lo ou não. Ele simplesmente vai lá e faz e pronto. Com Manoá e a sua esposa foi assim. Toma esse filho aí, que eu vou usá-lo contra meus inimigos. E parem de se preocupar, porque quando eu faço, eu me responsabilizo. Foi mais ou menos isso que Deus fez com eles. Claro que eu usando as minhas palavras. E é assim com quem foi jogado no vale e não foi consultado por Deus se queria entrar aqui ou não. Claro que tirando os irmãos que fizeram, entre aspas, por onde eles mesmos se jogaram aqui, por conta de suas brechas, ilegalidades dadas a Satanás, cometeram adultério ou cometeram algum ato grave como agressões físicas, enganaram e mentiram durante todo o casamento, até que Deus deu um basta e tirou deles o que eles tinham de mais precioso. Mas não valorizavam, os deixou cair aqui para então acordarem. Esses não têm nem de questionar a Deus o porquê de estarem aqui no vale. Na verdade, Deus que deveria perguntar a eles: o que vocês vieram fazer aqui? Mas, e quando você é jogado no vale, como Jó foi, sem ter nenhum pecado iminente diante dos olhos do Senhor, simplesmente por causa de um propósito maior que Deus tinha para a vida dele? E assim penso que acontece com muitos irmãos que foram jogados aqui. Não, meus irmãos, Deus não pergunta se você quer participar de seus planos quando esses são para glorificar o seu nome e em contrapartida exaltar os seus filhos. E geralmente quando Deus te coloca nos planos dele sem te avisar, pode ter certeza que você vai viver coisas tremendas que irão mudar o curso de todo o seu entendimento acerca de quem ele é e como ele age. Sansão foi nazireu de Deus. Para entendermos o que é isso e qual o dever de quem o é, vamos ler Números, capítulo 6, versículo de 1 a 8, que diz: O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas, não comerá uvas frescas nem passas. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor, deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso, ele não deve se tornar impuro chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo de seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Até aí, meus irmãos. Com certeza, Sansão não se encaixa aí nesta descrição, não. Vamos ver em que descrição ele se encaixa, então. Sansão mandava nos seus pais. Juízes 14:1.
Vamos ler. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peço a essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Outra. Sansão se tornou impuro, não podia tocar em nada morto. Juízes 14, 7 e 9. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Lembre que ele não podia tocar em nada morto. Vamos para outra. Sansão omitia a verdade. Juízes 14, 9. Foi até onde estavam seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco, e eles comeram. Porém, Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Vamos para mais uma. Sansão era vingativo. Juízes 15, versículos 6 a 8. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que pague por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Vamos para outra. Sansão era fornicador. Juízes 16:1. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. Vamos para outra. Sansão era depredador. Juízes 16:1. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade, com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte, que está em frente da cidade de Hebrom. Ou seja, destruiu tudo. Vamos para outro. Sansão era mentiroso. Juízes 16:10. Então Dalila lhe disse: Até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Vamos para outro. Sansão era infiel nos votos. Juízes 16:17. E Sansão acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus, como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Ou seja, ele foi infiel no voto que fez ao Senhor. Ajudou a Dalila a quebrar esse voto. Bem, meus irmãos, acho que está bom, Tem mais descrições ruins sobre Sansão, mas acho que essas já são suficientes. Coloquei as passagens bíblicas porque sempre tem um irmão que não lê a Bíblia e quer questionar com o que ele acha certo. Como nas mensagens de Esaú e Jacó, que teve um irmão que me criticou porque eu disse que Jacó era mentiroso e enganador. O irmão não gostou não. Veio em defesa de Jacó que veio. Tem gente que acha que um servo de Deus não pode ser mau caráter, não pode ser mentiroso, não pode ser adúltero, manipulador. Aí quando um vem e chama alguém que está na Bíblia de um desses adjetivos ruins, a pessoa vem logo querer tirar satisfação com um monte de versículos isolados para defender o indefensável. Quem acha que Jacó não foi mentiroso, mostra que não conhece nada da Bíblia mesmo. A Bíblia está cheia de homens de Deus como Sansão, que só vacilavam. Jacó, usurpador e mentiroso. Davi, adúltero e assassino. O povo de Israel, totalmente idólatra. Jonatas, desobediente e questionador. Pedro, negou Jesus. Vejo que eu usei o verbo no passado, ao me referir a eles, pois todos tiveram um encontro com Deus e foram transformados. Mas, irmão Leandro, o que tem a ver com a pregação você chamar a atenção de pessoas assim como o irmão que questionou sobre Jacó? Meus irmãos, tem tudo a ver, sabe por quê? Porque são pessoas assim
que não se deixam ser guiadas pela palavra, porque não a leem, então se entende que também não praticam seus ensinamentos, que julgam as esposas e os maridos que estão na farra, na bagunça, traindo, bebendo, se drogando, etc. Quem lê a palavra frequentemente, que medita nela, que se deixa ser transformado por ela, nunca vai julgar quem está no erro. Vejo uns comentários que me entristecem, não por mim, porque Deus me deu sabedoria para pregar a palavra para vocês, e sendo assim, eu vivo antes de passá-las para vocês. O que me entristece é que vejo essas pessoas falando mal do cônjuge, porque sei que elas vão sofrer muito, e na maioria delas vai sair do deserto por conta própria e vai para o mundo se arrebentar, assim como o próprio cônjuge que elas mesmas criticam hoje. Pessoas que não têm contato com a palavra de Deus têm dois destinos no Vale da Restauração. Ou desistem e vão para o mundo, ou nem coragem de desistir têm, mas vão ficar rodando no deserto e questionando a Deus porque Ele não muda a situação delas se elas estão posicionadas. Meus irmãos, por amor de Jesus, pois Deus, quando me deu esta mensagem, Ele falou assim comigo: pare de alimentar esse pensamento de que porque sua esposa está fora da minha presença, você é mais santo que ela, porque você não é. Se meu Espírito Santo se retirar de você, como se retirou dela, você faz coisas até piores do que ela. Irmão do céu, meu Deus, vocês não sabem o que é ouvir isso de Deus. Ele disse que eu faço coisas muito piores do que ela, irmãos. E se ele disse, é porque é assim mesmo. Então, por favor, não quero ver ninguém aqui rodando neste vale não, meus irmãos. Isso aqui é só uma passagem, não é morada. Muito menos ver irmão saindo da presença do Senhor e ir para o mundo, porque acha que o cônjuge merece um par de chifres igual o que ele colocou em você. Vamos ler Hebreus 11, 32 de novo, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Vamos lá. Versículo 32, Hebreus 11. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Bem, como eu já disse, esse texto ele fala dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Como pode isso, irmãos? Acabamos de ler um monte de atitude totalmente errada sobre Sansão acima. E Deus diz em sua santa palavra que ele fez tudo correto. Como pode isso, irmãos? Estou perguntando só para fazer um suspense, porque Deus já me revelou. Para Deus não importa o início nem o meio da sua caminhada. O que você está fazendo de errado agora não, meus irmãos. Sansão está no céu, meus irmãos. Quem tem dúvida disso, porque alguns dizem que ele se suicidou e blá 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 blá. Não importa, se a Bíblia colocou ele entre os heróis da fé, vocês acham que Sansão está no inferno? Eu te dou 200% de certeza que ele está ao lado do papai, e muito melhor que a gente. Lembre-se que ele nasceu para cumprir o propósito de Deus, que era se vingar dos filisteus. E como Sansão acabou a sua história? Vamos ler? Juízes 16, 28 a 30, que diz: Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembre de mim, por favor, dá-me força só mais uma vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio, sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Então, Sansão nasceu para cumprir e morreu cumprindo o propósito de Deus. Então,
Pare de orar ao Senhor dizendo que você, que não fez nada, está sofrendo, e o seu cônjuge, que está vivendo a vida doidado, igual a Sansão, está lá se dando bem. Quando você faz isso, você também está desobedecendo um voto com o Senhor, que é o de confiar no agir dele. Você já não entregou tudo nas mãos dele? Então pare de falar mal do seu cônjuge, porque Deus não se agrada disso. Vamos imaginar se Sansão fosse da tua igreja. Agora, se você não entendeu até aqui o que Deus quer te mostrar, não vai entender nunca mais. Você diria que Sansão foi enviado por Deus? E mais, você pensaria que o nome dele estaria na lista dos pastores mais renomados da atualidade? É claro que não, mas o nome dele está numa lista que nenhum desses pastores renomados de hoje e nem do porvir jamais estará, que é na lista dos heróis da fé. Depois dessa que Deus me mostrou, eu não duvido nada que Deus está no comando da vida da minha esposa e do cônjuge de vocês. Ah, irmão Leandro, agora você foi longe demais. Está querendo dizer que Deus aprova os pecados deles? Aprovar não, meus irmãos, mas que usa. Quer ver? Eu mato a cobra e mostro o cajado, porque não fui eu que achei isso. Foi Deus que me mostrou que Ele usa sim o pecado em prol do propósito dele na vida de qualquer um. Vamos lá? Juízes 14, versículo de 2 a 4, que diz: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Mas Sansão disse ao seu pai: É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominava o povo de Israel. Viu, meus irmãos? Era Deus que estava fazendo ele casar com uma mulher de outro povo, fazendo assim, se indo contra a própria lei. Ai, meus irmãos. Olha o perigo aí de ficar criticando as atitudes do cônjuge. E tem mais. Desce um pouco na Bíblia aí. Vamos para o versículo 5 e 6 desse mesmo capítulo, que diz: Quando estavam passando pelas plantações de uva de Tímina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Meus irmãos, Deus deu força para ele matar um leão que seria o mesmo que depois o tornou impuro, por causa do voto do nazireado. Não acham que foi propósito de Deus também, não? Sansão precisava quebrar o voto de nazireado para poder perder a proteção de Deus temporariamente, para poder chegar onde todos os filisteus estariam reunidos, para que Deus o pudesse matar a todos de uma única vez, que foi o que aconteceu quando Sansão derrubou as colunas do templo sobre a cabeça deles. Então, meus irmãos, eu entendi que Deus me deu essa palavra para que eu veja minha esposa com outros olhos e que não a julgue mais em nada, pois tenho certeza que assim como Deus usou todos os erros de Sansão em prol do seu propósito de vingança contra os filisteus, assim Ele pode usar os erros da minha esposa em prol do propósito de restauração da nossa vida espiritual e depois matrimonial. A morte de Sansão eu entendi como o retorno dele para os propósitos de Deus, pois ele pode ter vivido a sua vida toda pecando, mas no final ele voltou a fazer a vontade de Deus ao matar todos os filisteus e assim cumprir a vingança ao qual ele nasceu para fazer. Assim também será o cônjuge, que em certo momento vai parar com a desobediência e vai voltar para o propósito de Deus, que é a sua família restaurada. Fique os irmãos na paz de Cristo.
E a cada mensagem vou crescendo e entendendo mais como Deus está trabalhando no meu vale através da sua palavra, que é a forma mais exata de Deus falar com seus filhos, pois em sua palavra não há engano. Deus está fazendo algo grande, e quem se deixar ser moldado por Ele e abrir o coração, por mais que as circunstâncias sejam totalmente ao contrário do nosso entendimento, como foi a vida de Sansão, pois ao nosso ver, um perfil igual ao dele, até para entrar no inferno, seria meio duvidoso. Mas Deus guardou algo mais excelente para ele, e Ele quer fazer o mesmo conosco e com nossos cônjuges. E não vamos criticar, julgar, difamar, e muito menos odiar os amores de nossas vidas, que hoje vivem como Sansão, mas que através da misericórdia de Deus vão morrer em Cristo, e claro, ao nosso lado, até que a morte nos separe. Então, só para você que deixou esta palavra incendiar seu coração, pois não é uma palavra de fácil entendimento, mas é de grande poder de Deus, fique na posição. Espere em Deus que Ele vai transformar todo esse mal em bem, como Ele fez com José, vai fazer com você. E você poderá contar como foi o seu vale ao seu cônjuge, o que aprendeu com Deus, e também o seu grito de guerra no mundo espiritual. Estou lutando por você. A graça e a paz do Senhor Jesus.